doutora Luana Cerqueira, que ela é advogada, só um minutinho aqui. Ela é advogada, sócia do Góes e Souza Advogados, especialista em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduanda em Compliance pela Faculdade Baiana de Direito, também é palestrante da Comissão de Compliance da Bahia e membro da CWC, Compliance Women Committee e Lantalks Bahia. É um prazer enorme, doutora Luana, ter você aqui na nossa palestra e fique à vontade para começar. Será que ela está aí? Não estamos te ouvindo, doutora. O áudio. Ela está muda. Boa tarde. Agora ouviu. Boa tarde. Agora ouviu? Eu tinha feito algumas palestras com o microfone, mas acho que agora ele me enganou. Então, vamos sem o microfone agora. Fique à vontade. Repetir então o que eu falei quando estava no mudo. Lília, muitíssimo obrigada por me apresentar. É um prazer enorme para mim poder estar aqui novamente, podendo, né, ter esse contato com vocês. Fui palestrante no ano passado, onde a gente gravou um vídeo. Esse ano estou sendo palestrante aqui online com vocês, e aí deposito minhas esperanças de que a gente possa ter ano que vem eventos ao vivo, com todo mundo com saúde, com muita saúde, para a gente ter essa troca um pouco mais próxima. Queria agradecer muito a Patrícia pelo convite, a doutora Flávia, que abriu as portas da DI para mim, para poder estar ajudando, entregando conhecimento o pouco conhecimento que eu tenho. Então, hoje a gente vai estar falando aqui sobre questões de direito do trabalho e de concurso público. E quando eu trago esses assuntos para as pessoas, para os empregados e não para os empregadores, eu gosto sempre de falar, eu falo para os dois, mas eu gosto sempre de pontuar uma grande questão. Eu vou estar entregando para vocês aqui hoje uma caixinha de ferramentas. E qual é a minha sugestão? Com essa caixinha de ferramentas, não tentem impor o direito de vocês, ou, enfim, brigar e criar confusão com seus empregadores. Utilize essa caixa de ferramentas para poder estar fazendo ajustes e melhorar a relação de emprego que você tem. Ainda mais num contexto como esse que a gente está, né? Que não tem data para terminar em questões de pandemia. Então, eu acho muito importante eu explicar isso, porque eu acredito e eu completo esse ano 10 anos de advocacia atuando com direito do trabalho, que quando a gente conversa, a gente consegue muitas coisas. Tudo 100% não, mas muitas coisas. Então, vale a tentativa. Por isso que eu vou estar passando aqui para vocês essa caixinha de ferramentas. E como primeiro ponto que eu queria estar trazendo aqui são essas novidades das novas medidas provisórias. Então, o que acontece? Existe a possibilidade hoje de vocês terem a jornada reduzida proporcionalmente com o salário. Como é que isso funciona? A empresa pode fazer essa opção de até 120 dias estar reduzindo sua jornada e seu salário. Se, por exemplo, sou advogada, se algum colega que estiver palestrando hoje for bom de conta, me desculpe, mas eu não sou. Então, vou fazer uma conta bem redondinha aqui. Então, vamos considerar que você trabalha 8 horas por dia, que você recebe R$ 1.000. Então, sua jornada de trabalho ela pode ser reduzida para 4 horas por dia, e assim você recebe R$ 500. Esse complemento aí, vamos entrar em algumas regrinhas, esse complemento, ele é pago pelo governo. Então, é uma possibilidade bacana, em caso de necessidade, conversar com o seu empregador, trazer essa possibilidade. Junto com essa, caminhando com essa, tem a suspensão do contrato de trabalho. É redução, o que eu expliquei primeiro, ele é a redução de jornada e de salário, e o outro é a suspensão total. Então, é uma sugestão para quem esteja em um momento que não é confortável você conseguir trabalhar, mas ao mesmo tempo você não tem um atestado médico para te resguardar, para resguardar sua falta ao trabalho, ou então a necessidade de um afastamento previdenciário. A suspensão do contrato de trabalho é exatamente isso, você fica com o contrato de trabalho suspenso, você não precisa trabalhar, e aí volta-se a umas regrinhas de acordo com o valor que você recebe, para que você tenha
esse valor pago pelo governo. Lembrando que não necessariamente vai ser 100% do valor. Existem algumas regrinhas aí de acordo com a faixa salarial. E por que que eu comecei trazendo esses dois pontos? Por que que eu acho eles tão importantes? Justamente por isso. Porque você pode conversar e o que você ganha se isso acontecer, né, na sua relação de emprego, é que você vai conseguir estabilidade pelo mesmo período. Então, se você tem o seu contrato de trabalho suspenso, ou se você tem a sua jornada de trabalho reduzida juntamente com o seu salário durante 120 dias, quando esses 120 dias terminarem, você tem direito a 120 dias de estabilidade, ou seja, dentro desses 120 dias, a empresa ela não pode te demitir. Então, esse é um ponto bastante importante. Outra questão que a gente pode estar trazendo aqui também é em relação às férias. O que que acontece de acordo com essas novas medidas provisórias, a relação delas com as férias? Via de regra, vou explicar aqui um pouquinho para poder nivelar o conhecimento, tá? Depois que você trabalha por 12 meses, nos próximos 12 meses, você pode tirar férias, não é isso? 30 dias. Só que, nesse contexto de pandemia que a gente está, ainda que você não tenha completado os 12 meses de trabalho para poder tirar férias nos outros 12 meses, essas férias podem sim ser antecipadas. Então, acaba sendo aí um outro instrumento, uma outra possibilidade para vocês estarem abordando e conversando com os empregadores de vocês. Outro ponto também bastante importante, uma transformação que eu trago, inclusive uma questão pessoal, uma transformação que aconteceu no meu escritório. O teletrabalho, trabalhar de casa, estou aqui na minha casa falando com vocês no meu computador, com toda a minha estrutura. Então, o teletrabalho, ele é uma possibilidade. Então, para quem se identifica com esse tipo de trabalho, para quem se identifica com, já se adaptou com trabalhar em casa, é uma outra opção, é uma outra oportunidade de estar conversando com o seu empregador e ter mais segurança no seu dia a dia. Olha só, Juliana Albuquerque mandou: eu fui demitida no início da pandemia. A minha chefe não disse que era por conta da minha doença, mas acho que uma das justificativas foi o fato de eu ter comorbidades e não poder estar presencialmente como ela gostaria. Eu poderia ter sido demitida, Juliana, eu vou responder a sua pergunta. Tá entre a lista de coisas que eu vou estar falando aqui, tá? Assim que eu terminar aqui essa parte. Então, passado esse daí, o último ponto que eu quero trazer para vocês em relação à medida provisória é que pode ser feito um banco de horas. Em que sentido? Se você precisar ficar em casa, por exemplo, por 30 dias, pega-se essas horas e o empregador fica de crédito dessas horas com você. Então, quando você retornar a trabalhar, depois desse período, você deve ir pagando esse período que você ficou em casa, fazendo no máximo 2 horas extras por dia, certo? E aí você vai diluindo isso daí e sempre sem ultrapassar esse valor. Aí, passado isso daqui, que acaba sendo a novidade e é o que eu tenho mais sido perguntada em relação a esse assunto. Mas aí, vindo agora especificamente para o que a Juliana trouxe, existe algo no direito do trabalho que se chama dispensa discriminatória. E talvez, Juliana, esse seja o seu caso. O empregador ele tem um direito potestativo, ou seja, ele pode demitir e contratar sem precisar explicar o porquê, porque está de acordo com as suas necessidades. Mas tem algumas questões que têm que ser observadas, porque elas podem, sim, causar discriminação. E, em relação a isso, se a gente conseguir provar, se a prova ela for robusta, por exemplo, em relação à sua demissão, que você acredita que foi por conta da sua doença, você pode pedir uma indenização por isso, você pode pedir para retornar ao trabalho. Isso aconteceu recentemente em um caso no meu escritório, onde a cliente entrou com reclamação trabalhista, porque ela não estava recebendo férias, e aí, assim que aconteceu a audiência, que a empresa fez um movimento em tentar fechar um acordo num valor de 30% do 100% que era devido para ela, e ela se recusou, ela conseguiu as provas de que ela seria demitida. Ela trabalha com consultas, então as consultas dela pararam de ser marcadas dentro dessa empresa, e eles planejaram a despedida dela. Mas o que foi que aconteceu com essa cliente em específico, Juliana, que foi diferente do seu caso. Nós acompanhamos
todo o desenrolar. Então, nós conseguimos ter uma prova robusta, nós conseguimos ter documentação suficiente para comprovar que a dispensa foi discriminatória. O que foi discriminado nesse caso? O fato dela ir reclamar o seu direito na justiça. Então, assim, fica um alerta para você, se você tiver essa documentação, quem não tiver essa documentação, entender, né? Um exemplo muito prático que a gente encontra na literatura é geralmente vinculado a pessoas portadoras de AIDS, né? Que a AIDS acaba tendo muitas demissões discriminatórias por conta disso, por conta da sexualidade. Então, a doença inflamatória intestinal, ela está dentro desse contexto, entendeu, Juliana? Então, é muito importante você verificar se você tem elementos para comprovar isso. Será que tem uma testemunha? Será que tem um comentário? Será que teve um e-mail? Será que teve alguma conversa no WhatsApp? Será que foi muito próximo a um período que você teve que dar muitos atestados? Porque enfim, sua doença estava muito presente nesse período da sua vida, aí a gente consegue criar uma linha de raciocínio, porque é o que eu trago sempre aqui com o que eu venho aprendido. E eu passo muito isso para os meus clientes, desde que eu comecei a entender mais sobre as doenças inflamatórias intestinais, que muitas vezes o empregador, ele entende o quê? Ele pensa que é corpo mole, porque não é visível, né? Aos olhos nus, o que acontece. Então, é muito importante ter esse tipo de empatia, só que em alguns momentos acaba tendo justamente o efeito rebote. Então, é muito importante vocês observarem isso. Primeiro passo, recapitulando o que eu falei até aqui, tentar conversar, tentar mostrar que existem soluções e opções, né? Caso seja necessário você equilibrar a sua rotina de trabalho. Segundo passo, ficar atento para não passar por uma dispensa discriminatória. Isso é extremamente importante. E aí, antes de entrar no concurso público, eu tenho quanto tempo? Paty, consegue comentar para mim quanto tempo eu tenho ainda, por favor? Eu queria Doutora, falar... fica à vontade que as palestras são de até 30 minutos, e aí depois o pessoal pode abrir o microfone. Por favor, abram as câmeras também, pessoal. Até 15 minutos para perguntas, tá? Mas a sua exposição Maravilha. tem até 30 minutos para fazer isso. Fique à vontade. Muito obrigada. Obrigada. Então, trazendo aqui... Então, retomando aqui, passamos esse ponto. Agora a gente vai para um ponto também extremamente importante, que eu tenho visto muito, atestado médico. Eu tenho visto muitos atestados médicos que eles não estão sendo reconhecidos pelas empresas. E por que esses atestados médicos não estão sendo reconhecidos? Por exemplo, não colocam CID e não só isso, não colocam período de afastamento. Então, eu vi muito, ficar afastado até terminar a pandemia, ficar afastado até... E deixar essa informação em aberto. Só que o que acontece na prática quando o médico está fazendo isso? Eu entendo e reconheço que o médico está fazendo isso pensando no que é melhor para o seu paciente. Mas o efeito prático desse atestado que não tem isso esclarecido é o seguinte: a empresa recebe esse documento e ela não pode cobrar uma data de retorno para o funcionário. Ao mesmo tempo, se ela pega esse atestado, ela encaminha esse atestado para o INSS, o INSS não aceita, então ele não vai afastar esse funcionário, ele não vai afastar essa pessoa. Então, por que eu quis trazer isso aqui para vocês hoje? Porque é muito importante que, caso vocês precisem de um atestado médico, que ele seja dado com a quantidade de datas. Por quê? Porque, no final das contas, no frigir dos ovos, quem vai acabar sendo prejudicado nesse contexto é o empregado, porque a empresa não vai pagar o seu salário, o INSS não vai pagar o seu salário, nós não estamos diante de uma possibilidade onde a gente conseguiria que o INSS pagasse o seu salário porque o atestado não tem a quantidade de datas específica. Então, eu sugiro, né, que se traga isso para o momento que você está tendo a sua consulta médica. Mais cedo, a Sandra estava apontando que é difícil acesso, né, a médicos no interior, em lugares menores, mas quem tiver acesso e quem for ter esse tipo de documentação, acesso a esse tipo de documentação, é extremamente importante que coloque a quantidade de dias de afastamento, porque senão, como eu falei, né, quem é a ponta mais frágil quando a gente coloca o empregado, o empregador e o INSS, o empregado, nesse caso de um atestado incompleto. Então, ele não é considerado válido. E eu tenho visto essa mesma linha de raciocínio predominar na Justiça do Trabalho,
não são 100%, né, dos juízes que pensam dessa forma, então tem variado um pouco, mas a maioria segue nesse sentido, que o atestado ele não vai ter validade, tá? E aí isso pode acabar gerando também, que eu já vi, demissão por abandono de emprego. Então, demissão por abandono de emprego é uma demissão por justa causa. Então, é bem importante observar essa questão. Acho que tem algum microfone aberto. E aí, para fechar e para abrir para dúvidas de vocês, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, eu adoro, gente. Falar, eu gosto muito, mas trocar ideias e fazer perguntas, jogo de perguntas e respostas, realmente, eu gosto muito. Mas aí, para encerrar o conteúdo que eu separei para trazer para vocês hoje, eu queria falar justamente sobre a parte dos concursos públicos, né? O que tem se visto por aí desde o ano passado, que foi quando eu comecei a acompanhar as questões aqui da ADI Brasil, é que muitos editais de concurso público, eles informam expressamente que o portador de DI, ele não pode fazer concurso para uma vaga específica. E isso, da mesma forma que você ser demitido por você ter alguma doença, é discriminação, a gente enquadra nesse mesmo ponto, de ser discriminação. Mas aí, o que acontece? Eu sei que o meu pedido não vai ser fácil, mas ele é muito importante. É importante que, se você optou por fazer um concurso público, se você tomou essa decisão, é muito importante que você vá por etapas. Então, é muito importante que primeiro você foque em estudar e foque em fazer a prova. E depois que você fizer a prova, você entre em contato aí com um jurídico de sua confiança, para estar dando entrada em um remédio processual que a gente chama de mandato de segurança, que é mostrando, né, provando por A mais B que não haveria necessidade de ter aquela cláusula no edital, mostrando expressamente que aquilo ali é realmente um ato de discriminação e que você deve, sim, seguir nas etapas da sua prova de concurso público. Então, assim, o meu pedido no final é realmente deixar um pouco de lado essa segunda fase, essas outras etapas, porque a justiça tem se demonstrado positiva para a gente nesse sentido de conseguir reverter esse tipo de edital. Então, a primeira parte é passar na prova e depois buscar, e aí, infelizmente, ou felizmente, só realmente através da justiça para a gente estar conseguindo resolver isso. Então, eu tinha entendido que eu tinha 20 minutos, eu trouxe aqui exatamente 19 minutos, levantou da minha fala. Então, queria agradecer mais uma vez a todos vocês, a todos e todas. Estou aqui à disposição para responder perguntas nesses próximos 15 minutos e também para apreciar aí as outras palestras, que hoje está um dia muito especial. Obrigada, doutora. A Lúcia Elana está com a mão levantada ali. Quer fazer sua pergunta, Lúcia? Sim, é porque é uma dúvida, né, que eu tive. Boa tarde, pessoal. Porque eu sou fisioterapeuta e eu entrei no trabalho, no serviço, era prestadora de serviço, por licitação. E foi bem no meio da pandemia, eu tive o diagnóstico. E aí eles ficaram, não tiveram carga horária reduzida, e eu levava os atestados, mas como eu estava em busca de diagnóstico, eu tinha as crises, então não foi respeitado, né? E aí até que o médico me passou um relatório, e eu afastei, e eles ficou essa pendência de me pagarem, me mandou para o INSS, só que o INSS me negou todo esse período. E aí, quando ficou o intervalo de uma consulta e outra que eles me deram o atestado, eu fiquei 2 dias sem cobertura do atestado, eles pegaram e me mandaram embora. Aí falaram que eu não tinha como recorrer, porque era uma licitação onde eu tinha o prazo final da licitação, que seria 31 de dezembro. Aí eu queria saber, assim, eu tentei procurar muitas pessoas ajuda, então ele falou, não, estão certo. E nisso eu fiquei. E eu até hoje estou sem poder trabalhar. E sem cobertura do INSS também. Muito, muito complicada a sua situação. Eu vou conseguir pincelar algumas coisas com você, mas justamente por você estar falando de uma licitação, eu teria que ver esse documento. Então, se depois você quiser passar ele por e-mail para a equipe da DI Brasil, eu, com todo carinho, eu olho isso daí e converso com você. Mas, assim, o que acontece? Você recorreu da sua decisão no INSS? Sim, recorri. E você perdeu ainda recorrendo? Sim, mesmo recorrendo. Entendi. E eu levei Sim. Todos os exames, relatório médico, todos atestados, todo mundo por onde eu passei, eu levei todo um portfólio de documentos, mas mesmo assim
disse que eu estava apta ao trabalho. E Mas sendo que eu você sou fez isso, imunossupressora. Hã? sim, você fez isso só administrativamente ou você chegou a fazer isso judicialmente também? Fiz judicialmente, Foi judicialmente, né? sim. Aí eles falaram que eu tenho mais uma instância para recorrer agora, entendeu? Entendi. É isso, porque o que que acontece? Eu teria que olhar a documentação para te dizer até que ponto eles estão certos e até que ponto eles não estão, justamente porque o seu contrato de trabalho ele ainda estava funcionando, ainda estava ativo, né? Tava, Então, tá. existe a possibilidade desse período em que você esteve no limbo, de você ter que receber esses valores, sim, entende? Talvez a gente Entendi. consiga identificar, eu estou aqui só ela cobrando com as Ah, informações que sim, você só. tem. E eu gosto de conversar com a pessoa, mas eu gosto de conversar com os documentos da pessoa também. São duas conversas. Justo. Que aí a gente fica mais Então, seguro, né? Plausível, né? exatamente. Então, assim, existe a possibilidade de a sua demissão ter sido válida, mas da data da sua demissão para trás, esse saldo de salário você tem que receber. Mas essa Uhum. certeza eu só consigo ter olhando na documentação. Entendi. Faz sentido? Entendido. Obrigadão. Viu? Ô, Lúcia, Oi. nós colocamos aqui no chat o e-mail Tá. jurídico@dibrasil.org.br. Tem uma pergunta também da Keliane. Fique à vontade, Keliane, para abrir seu microfone e fazer a pergunta diretamente para a doutora Luana. Ativou. Foi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ok, estamos te ouvindo. Sim. Boa tarde. Boa Doutora tarde. Luana, a minha curiosidade é a respeito da pessoa com DI no início, ela tem muita dificuldade para obter o diagnóstico médico. Isso inclui crises e algumas internações que os clínicos não sabem dar um atestado que vá dizer, não, o paciente necessita de tantos dias de afastamento. O que ocorreu foi que, devido a esse monte de atestado e não ter um diagnóstico fechado, eu tive que entrar em acordo com a empresa, porque ou era isso, ou ambos saíamos perdendo. Mas a empresa ela pode estar demitindo o paciente justamente por não ter nenhum atestado, não por falta de ela não sabe o que tem ou ela está inventando, mas porque o próprio médico não sabe o que o paciente tem. E aconteceu de um dia o médico até insinuar, essa menina deve estar bem querendo não trabalhar mais. Isso pode ocorrer, eles podem demitir por causa disso, por falta dessa comprovação da doença, sendo que é algo que não parte de nós, a gente não sabe até agora como ocorre. Doutora Luana? Keliane, então, mais ou menos pelo que eu entendi. Oi, tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim, Olá. estamos Sim, te estou lhe ouvindo. ouvindo. Estamos ouvindo, tá ok. Ah, sei. Tá ok, deixa eu conferir aqui a minha internet. Eu ouvi tudo, Kelly, que você falou, então vamos lá. Deixa eu só. Internet, pronto. Começou a puxar a internet do meu celular, ela é um pouquinho mais fraca, desculpa. Vamos lá. O que que acontece? Eu entendi que você apresentou atestados médicos que justificaram suas faltas, mas eles não tinham diagnóstico específico, é isso? Exatamente. E por isso você foi demitida. Na verdade, Você entrou em eles acordo, na não verdade, com a chegaram, empresa. ó, eu vou te demitir por causa disso, mas aí a gente teve que entrar em um acordo porque eles falaram que eu estava faltando bastante e ambos estávamos perdendo, a empresa e eu também, né, no caso. Uhum. Aí você está querendo saber se isso poderia acontecer. Vamos lá. Existe uma forma de demissão hoje, Exatamente. certo? Existe uma modalidade desde 2017 que é você poder sim fazer uma demissão por acordo, um acordo entre as partes, certo? Aí eu preciso entender. Para você realmente foi vantajoso? Você estava se sentindo prejudicada ou você estava sentindo que a empresa estava te prejudicando? Entende? Tem uma diferença aí na linha de raciocínio.
Você estava com medo de ser demitida e acabou Entendi. fazendo um acordo? O que foi que aconteceu? Entende? Sim, na verdade foi bem exatamente isso. Eu disse a qualquer momento eu posso ser demitida, porque os médicos já não estão mais querendo me dar atestado e também estava bastante complicado realmente para eles saberem o que eu tinha. E até que eu Uhum. cheguei nessa médica que chegou a insinuar, porque ela conhecia também os meus chefes, e ela vou te dar 3 dias para te descansar e tu pode trabalhar normalmente, como se naquele prazo eu estivesse forçando a situação, estivesse fingindo estar doente, que não era o caso. Entendi. Então, entra dentro daquilo que eu falei, né? Infelizmente, existem as pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? Que têm um tipo de comportamento de ir a médico e querer faltar, diferentemente de você que estava passando por um problema de saúde, tá? Então, eles pensarem sobre isso, a gente realmente não tem muita gerência. Mas, se tiver, da mesma forma que eu tinha respondido antes, um passo a passo, uma documentação que comprove, né? Conversas, áudios, até a gravação da médica insinuando essas questões, a gente conseguiria, sim, pedir que você retornasse ao emprego. Mas aí teria que ver até que ponto isso efetivamente seria vantajoso para você. E é aí que eu chamo mais uma vez a atenção para a importância, né, do que vocês estão fazendo, a importância desse evento, a importância de trazer essa conscientização para que esse estigma seja retirado, inclusive para que a gente consiga alcançar, né, dentro do possível, um diagnóstico um pouco mais célere em relação a essas doenças. A Maria das Graças levantou a mão, quer fazer pergunta, Ótimo, Maria? obrigada. Maria quer fazer uma pergunta, pode abrir seu microfone. A Maria Maria, falando foi engano. ela foi engano. Alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer, aproveita o momento, a doutora Luana está aqui ao vivo e a cores para vocês. Aproveitem a presença dela para já esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Todo dia chega e-mail para a gente, pode isso, pode aquilo, e nós falamos, encaminha a sua mensagem para o jurídico, para o pessoal encaminhar. Então, eu quero ver se tá todo mundo aqui hoje, né? Isso, eu vou até interromper, vou falar aqui também, porque assim, por eu ter acesso muito aos e-mails do jurídico, ano passado choveu muito e-mail na época, logo do início da pandemia. Luana pode até falar um pouco a respeito dessa questão do trabalho remoto, da questão do afastamento. Há uma dúvida que chegava direto nos e-mails, foi uma enxurrada, né? Foi muitos e-mails logo no início, as pessoas falando que até profissionais da área de saúde, né, por conta dessa questão de fazer uso de medicamento biológico, de estarem expostos dentro de hospital, ou então em algum trabalho por serem da área médica. Então, aí ficou aquela preocupação deles quanto a fazer uma autodeclaração para poder pedir um trabalho remoto, um afastamento, ou então de como a empresa deveria tratar, né, dessa forma. Aí eu não sei se tem alguém que seja da área de saúde, que não tenha passado por isso, mas eu acho que Luana pode falar disso também. Uhum. Sim, e é muito importante trazer aqui também, obrigada, doutora Flávia e Patrícia, para todos vocês, nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta é simples, a sua dúvida, o que tiver na sua cabeça, você pode achar que é a mesma pergunta que já foi feita antes. Esse é um momento e uma oportunidade 100% livre, então, assim, estamos aqui de coração aberto para ouvir a dúvida que vocês tiverem, então fiquem, assim, muito à vontade. Estão aqui perguntando, temos que informar em um exame admissional que somos portadores de DI? Não, não é para... Não tem que informar, não. Que é boa pergunta, boa pergunta. Ah, tá. Não é obrigatório perguntar, tá? Existem alguns caminhos de recrutamento e seleção que são muito agressivos dentro da vida pessoal das pessoas e isso daí não é obrigatório, não, tá? Você não deve conduzir alguns tipos de perguntas se você não se sentir confortável para isso. Então, no mesmo sentido você é casada, você quer ter filhos, você mora com quem? Essas perguntas são também tão agressivas quanto. Mas se você entender que é importante, também não precisa
omitir isso daí. Vai de acordo com o seu sentimento em relação a você mesmo. Então, não, obrigada. Tá? Perguntaram aqui também, quem é MEI tem algum direito? Eu não entendi. Não entendi, O MEI. Camila. Você trabalha recebendo como MEI, é isso? Você recebe, você presta serviço em algum lugar e você recebe? Microempreendedor. É isso. Ah, porque ela é MEI autônoma. Não, porque existem algumas questões em relação a MEI, Camila, vão ser questões de impostos, de tributação, de recolher algumas coisas posteriormente. Aí, em relação a ser MEI, os direitos trabalhistas acabam não sendo muito envolvidos nessa sua área. Mas, Doutora, boa tarde. oi, Vânia, boa Doutora tarde. Luana, eu já fui uma vez lá no Maio Roxo e eu fiquei impressionada com o que uma paciente falou, né? Ela relatou que fizeram tudo para arranjar desculpas para ela ser demitida, porque o patrão chegou a dizer para ela que ela só teria 5 minutos durante o dia para ir ao banheiro. Ela estava em crise e iria várias vezes ao banheiro, né? Então, ela disse que acabou depois que não conseguindo provar que a doença foi quem fez com que eles a demitissem. Pelas vezes que ficou muito claro, pelas vezes que ela precisava ir ao banheiro. Eu acho que isso é uma... Enfim, o que a senhora fala sobre isso? Isso, Vânia, é isso. É muito importante explicar para vocês que o juiz ele vai ser uma figura analisando a situação de forma imparcial. Então, se a gente vier com a narrativa do que aconteceu, sem ter como provar um vídeo, uma testemunha, um relatório médico informando a doença que a pessoa tem, informando o que acontece quando a pessoa está em crise, vinculando isso, né, juntando isso com as idas, a necessidade de ir ao banheiro e a prova de que o chefe disse que ela teria direito a 5 minutos no banheiro. Então, tudo vai da construção e da documentação. Então, o que eu digo sobre isso, primeiramente, eu fico horrorizada, né? Primeiramente, eu fico horrorizada, porque um ambiente de trabalho não deve funcionar dessa forma. A gente passa a maior parte da nossa semana no trabalho. Então, esse ambiente ele tem que ser muito bom. E é por isso que eu trabalho para pessoas físicas e eu trabalho também muito para as empresas, porque eu acredito que se eu faço a mudança em uma empresa, ela afeta todas as pessoas que estão nela e ao redor, e assim a gente vai conseguindo construir. Então, Vânia, provavelmente, se ela não conseguiu, né, ou ser reintegrada no emprego, ou conseguir uma indenização por danos morais, pelo que ela sofreu por ter sido dispensada, demitida discriminatoriamente, foi alguma questão realmente processual da documentação que existia. E só pedindo licença aqui para fazer um breve comentário, por isso que é tão importante a gente fazer divulgação, a gente falar abertamente sobre isso, porque em 2018 nós conseguimos pela primeira vez entrar no órgão público, tá? A DI Brasil conseguiu fazer a campanha Maio Roxo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi a primeira campanha que nós conseguimos fazer no órgão público. E dessa campanha que foi feita na intranet, e todos os servidores em todas as cidades do estado, na capital e no interior, eles tiveram acesso ao vídeo de divulgação, tiveram acesso a tudo. Choveu de e-mail para nós, relatando assédio moral no trabalho. Choveu de e-mail, nós ficamos até sem saber o que a gente fazia na época, tá? Aí, a providência que nós tomamos? Nós procuramos o pessoal da saúde ocupacional, o pessoal do serviço social, que tinha ajudado a gente a fazer aquela campanha, falar, olha, está acontecendo isso aqui dentro do tribunal. Nós recebemos esses relatos aqui, algumas pessoas nem quiseram falar o nome delas, então nós chegamos com os e-mails lá, todos escondidos, né, os e-mails das pessoas, só o texto, falando, eu estou passando por isso, isso e isso na minha secretaria, no lugar onde eu trabalho. Então, nós levamos isso na saúde ocupacional e com o pessoal do serviço social, do Tribunal de Justiça. E, a partir daí, nos anos seguintes que nós conseguimos fazer essa divulgação,
as denúncias cessaram, melhorou muito. Esse ano, graças a Deus, nós conseguimos, lá no Tribunal de Justiça do Amazonas, não apenas, ano passado eles fizeram a divulgação, e esse ano eles estão fazendo uma campanha dentro da saúde ocupacional, para uma nutricionista estar fazendo a triagem de todo mundo que tem esses sintomas e, se precisar, encaminha para o médico. Então, eles estão fazendo campanha para localizar pessoas dentro do próprio Tribunal de Justiça que tenham isso. Às vezes, uma pessoa que nem tem o diagnóstico vai ser beneficiada com essa campanha e vai ter o diagnóstico mais agilizado. É isso que a gente precisa fazer. Educação da população, educação dos servidores, dos empregadores, principalmente. Essa conscientização é muito importante. E está chovendo mensagem aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa da Keliane também. Bom, posso ler, doutora? Ou só tem acesso aí, doutora Luana? Pode, não estou achando. Achei uma pergunta aqui que a doutora Flávia já respondeu. É porque a Eliane colocou sobre BPC, então, como o Murilo vai falar de benefício previdenciário, eu respondi para ela que ele ia falar mais à frente. É porque eu não sei se o pessoal, tá. só para lembrar, né, gente, assim, Patrícia, a pessoal da DEI Brasil fez uma divisão, né? A doutora Luana, de início, vai falar sobre questões trabalhistas e falou sobre concurso público. Depois eu vou vir falando sobre tratamento via sistema SUS, medicamentos. Depois vem o doutor Murilo falando sobre benefícios previdenciários. E depois vem a doutora Mariana falando sobre acesso a tratamento via saúde suplementar, que é plano de saúde. Então, tem muita pergunta que o colega, na hora certa, vai conseguir responder, que é a especialidade dele. Eu sou só a pontinha do iceberg, gente. Isso aqui ainda rende hoje, tá? Então a gente pede para ir anotando, anota no papel para não esquecer, viu? Porque se ficar subindo conversa no chat, aí talvez a sua pergunta aqui, que seria para outro colega, passe desapercebido sem a gente querer, viu? Sem a gente querer. Então, qualquer coisa, liga a câmera, conversa com a gente aqui no ao vivo, que às vezes é até melhor. Com certeza. Pessoal, doutora Luana, eu acho que nós podemos dar prosseguimento para nós cumprirmos o horário do nosso fórum hoje, da próxima palestra ser agora às 15h45, pontualmente, e colocamos novamente o e-mail do jurídico da DEI Brasil à disposição dos senhores. A doutora Luana, a doutora Flávia, a doutora Mariana, eles são membros do nosso jurídico, então as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem enviar, que eles responderão com prazer, tá? Doutora Luana, pelo 2º ano consecutivo, muitíssimo obrigada, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz de vir aqui trazer um pouco do meu conhecimento para vocês, estou sempre à disposição, te agradeço a toda a equipe, parabéns pela organização do evento, tá tudo muito lindo, os temas também super importantes, pertinentes e atuais. Mais uma vez também obrigada, doutora Flávia, por ter aberto as portas para que eu pudesse trazer o meu conhecimento aqui. Então, estarei aqui acompanhando a continuidade do evento. Um grande beijo a todas e todos. Qualquer dúvida, não importa o tamanho da dúvida, estarei à disposição.